Olá, já estamos no ar, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Difusora, na sua primeira edição. Vamos seguindo aqui com a programação da TV Difusora. Obrigado ao carinho da audiência, você que nos acompanha em todo o estado do Maranhão. Seguimos com a nossa programação logo após o Hora D com o JD, primeira edição, debatendo os bastidores da política, que você segue muito bem informado aqui na TV Difusora, agradecendo sempre, em nome de toda a equipe do Sistema Difusora de Comunicação, a audiência aí em todo o estado do Maranhão. E vamos aos destaques de hoje. Maranhão registra bloqueios em rodovias. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro protestam pela derrota nas urnas do candidato do PL. Manifestações nas estradas federais causam atrasos em viagens de ônibus no estado e risco de desabastecimento de alimentos na capital. Inclusive, a nossa equipe acompanhou hoje a movimentação na SEASA, enfim, traz informações a respeito dessa questão de abastecimento. Elisiane Gama é cotada para assumir ministério, assim como o senador eleito Flávio Dino. E ainda uma entrevista ao vivo com o vice-governador do Maranhão eleito pelo PT, Felipe Camarão. Essas e outras notícias a partir de agora no JD1. E a sua participação é super importante, claro, a sua audiência é importante, mas essa interação também é super importante. Você pode mandar seu recado para a gente pelo WhatsApp. O telefone é o 98-DDD 991968622. 98-DDD. Não ligue, não telefone agora, só encaminhe mensagem, diga de onde você está falando, mande sua mensagem, sua denúncia, seu elogio, enfim, apenas o seu alô, através desse número 991968622. Deixe sua mensagem, daqui a pouco a gente manda alô para você, em qualquer parte do Maranhão. Agradecendo mais uma vez o carinho da sua audiência, você que acompanha em qualquer parte do estado, interaja conosco também por meio desse número, tá ok? Agora a gente segue com o JD1 porque o vice-governador eleito pelo Maranhão e filiado ao PT participa em uma entrevista hoje aqui conosco no Jornal da Difusora na sua primeira edição, já está aqui com a gente no estúdio, é o Felipe Camarão, vice-governador eleito aqui do estado do Maranhão pelo PT, comigo também aqui a Cristiane Moraes e também o Ciro Mineiro. Vice-governador, obrigado pela sua presença. E já começo perguntando aí sobre o balanço da campanha, agora com a reeleição do governador Carlos Brandão, qual a expectativa aqui para o estado do Maranhão? Claro, daqui a pouco a gente vai debater também as pautas nacionais. Seja muito bem-vindo mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Eduardo, boa tarde, Cris, boa tarde, Ciro. Um prazer imenso estar aqui na Difusora, obrigado pelo espaço. Boa tarde a você que nos assiste na sua casa. Desejo uma ótima semana para você, uma semana de paz. Olha só, um balanço da nossa campanha, uma campanha que foi uma campanha limpa, uma campanha alegre, divertida, uma campanha que nós conseguimos nos unir, rodar todo o Maranhão e a partir da metade para o final, né, Ciro, a gente acabou se dividindo, acho que todo mundo percebeu essa estratégia, né? O Brandão e o Flávio se dedicaram ali dos 20, 25 dias finais para o interior do Maranhão e eu fiquei dedicado aqui na ilha, São Luís, Amapá e Raposa. O time estava tão unido, tão entrosado, que a gente conseguiu se dividir para poder expandir. E isso a gente conseguiu fazer com muita propriedade. Acho que deu muito certo essa nossa estratégia. E onde eu estava, eu levava a mensagem do Flávio e do Brandão, e onde eles estavam, levavam a nossa mensagem, né, do trio. Em alguns momentos também o Flávio e o Brandão se dividiram pelo interior do Maranhão, de modo que a gente conseguiu fazer uma campanha muito capilarizada, portanto. E a partir de um momento que foi muito simbólico para nós, que foi a vinda do presidente Lula aqui para o Maranhão, uma grande recepção, um grande comício, em que ele anunciou cabalmente, expressamente o seu apoio ao Brandão, ao Camarão. Claro, todo mundo já sabia do apoio ao Flávio Dino, e a população assim se definiu aqui no estado do Maranhão, tanto que o Lula terminou com quase 72%, né, das intenções de votos no segundo turno, mostrando que o Maranhão realmente é um estado lulista. E essa definição foi fundamental para nós. Ali no final ele ainda gravou um vídeo e a população assim se definiu muito. Muitas ações de governo, né? O governo não parou, o Brandão conseguiu continuar todo aquele projeto que foi iniciado ainda quando ele era vice-governador do atual senador eleito Flávio Dino, mostrando o entrosamento, mostrando a continuidade, mostrando que aquela proposta que nós fizemos ao longo da campanha era a verdade, é a verdade. O Brandão, um homem muito experiente, muito leal, muito honesto, se mostrou um gestor muito competente. A população começou a conhecer o Brandão também. A gente conseguiu fazer essa mescla da experiência do Brandão com a minha juventude e também com a minha experiência, né, de gestão pública ao lado do Flávio e do Brandão ao longo desses anos. O desempenho na Secretaria de Educação e em outras secretarias, mas especialmente na educação, com a juventude, com entusiasmo, com alegria, né, com a vontade de fazer. E deu certo. Eu quero agradecer também à população maranhense por essa oportunidade.
Cristiane Moraes, boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo, boa tarde, Ciro, boa tarde, Felipe. Meus parabéns aí pela eleição, né? Eleição muito emblemática, né? No momento decisivo, não só para o Maranhão, como para o país também, né? E eu queria fazer uma pergunta meio que pessoal, você vem da pasta, né, da educação, e além das pautas coletivas e dos desafios que o Maranhão precisa vencer, penso eu que a pauta da educação é uma pauta muito pessoal e tenho certeza que você deve enveredar por esse caminho. Tem muitos projetos aí para a educação. Né? É pessoal porque eu sou professor, né, de carreira. Sou professor há 24 anos. Eu tenho 40, sou professor desde os 16. Desde os 22 eu sou professor universitário. Sou professor da Universidade Federal, onde estou em sala de aula. Já está em sala de aula, Estou em sala de aula. Depois de amanhã, quinta-feira, já vou para a minha aula na Universidade Federal do Maranhão. Então, é o que eu faço, né? O que eu faço desde sempre. E fui o secretário de Educação que mais tempo permaneceu no cargo ao longo desses anos. Sobre a educação, eu creio que como vice-governador serei minimamente um grande conselheiro, né, do Brandão para essa área. Nós já temos bons projetos, por exemplo, tornar o Maranhão definitivamente um território livre do analfabetismo. Isso é um ponto primordial para a gestão do Carlos Brandão para os próximos 4 anos. Expandir o ensino superior para todas as cidades do Maranhão, a exemplo do que fez o Piauí, o governo do PT, aqui do lado, nosso vizinho, botou o ensino superior e nós conseguimos fazer isso com os IEMAs e as escolas de tempo integral que funcionam durante o dia e à noite podem receber cursos de ensino superior. Então é outro projeto que o Brandão vai com certeza inserir para a juventude maranhense. E assim, na área da educação nós temos ainda um desafio muito grande, né? Que é melhorar efetivamente, porque nós avançamos muito na parte da infraestrutura e agora nós precisamos dar o próximo passo, que são os nossos próximos 4 anos, que é melhorar o índice assim, do desenvolvimento da educação, o chamado IDEB. Porque nesse período da pandemia, alguns estados maquiaram o IDEB com índices que toda a imprensa revelou não foram verdadeiros. Nós revelamos os índices verdadeiros aqui do estado do Maranhão. E agora, sem pandemia, se Deus quiser, nós vamos continuar todo mundo se protegendo, com vacina, com todos os cuidados. A gente vai ter aula normalmente e a gente tem que dar o salto. O Maranhão tem que alcançar definitivamente o patamar do IDEB, que é o indicado pelo MEC. Ciro Mineiro, boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Cristiane. Boa tarde, Felipe. Parabéns, viu, Felipe, pela eleição. Né? Felipe, que a partir do dia 1º de janeiro de 2023 é o próximo vice-governador eleito, mas já tem atuado como tal, né, Felipe? Também, né? Inclusive a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre o gabinete de crise, né? Uma bomba aí que ele pegou na mão esses dias, né, Felipe? Mas, Felipe, a gente sabe, né, e você mesmo fez questão de ressaltar ainda há pouco, que não só você, mas todo o grupo, todos vocês estiveram empenhados nos últimos dias para garantir, né, a vitória do ex-presidente Lula nesse segundo turno das eleições presidenciais. No primeiro turno, Lula teve uma votação expressiva no Nordeste, no segundo turno não foi diferente. Aqui no estado do Maranhão ele alcançou no primeiro turno mais de 68% dos votos e agora no segundo turno, como você também frisou, quase 72% dos votos, quase 72% dos maranhenses votaram em Luiz Inácio Lula da Silva. Terceiro estado que deu mais voto para ele, né? Exatamente. Para vocês realmente esperavam essa votação expressiva e ainda maior nesse segundo turno? A gente já estava planejando isso, a nossa meta era inclusive, confesso a vocês, a gente queria até crescer um pouquinho mais, nós ficamos chateados porque perdemos para a Bahia. Bahia né? e Piauí. Bahia e Piauí, né? Porque o Piauí, de fato, eles também têm um trabalho muito bom, mas né? Foi bem apertado, foi bem apertado. O Piauí ficou com 75%, 76%, a Bahia ficou com 72% e a gente com 71%, ali foi quase empate. Sendo que a Bahia teve segundo turno, né? E nós não tivemos. Então, obviamente, a votação do segundo turno para governador ajudou também o Lula a crescer bastante na Bahia. Essa relação com essa questão da abstenção, falta de abstenção? Exatamente. Mas nós fizemos um compromisso com o presidente Lula naquela reunião que teve há 15 dias, né? Antes das eleições, fomos eu, o governador Brandão e o senador Flávio Dino, nós reunimos com o presidente Lula e realmente nós nos empenhamos muito. Mas isso tem uma razão, Ciro. Não é uma questão apenas ideológica, não é apenas porque eu sou do PT, não é porque o Flávio é amigo do presidente Lula, não é porque eu sou e porque o Brandão é amigo do presidente Lula. Quero também explicar isso para a população, inclusive para aquelas pessoas que não votaram no presidente Lula, que votaram no outro candidato derrotado. Nós somos hoje governador, vice-senador de todos os maranhenses, dos 7 milhões de maranhenses, como Lula será o presidente dos mais de 200 milhões de brasileiros. A questão é que para o Maranhão, de forma objetiva, de forma prática, para nós, é muito melhor a presidência do presidente Lula.
Primeiro, porque ele trabalhou mais pelo Maranhão no passado. Segundo, pelo compromisso que ele tem e teve com o Maranhão durante a campanha. Ele veio no Maranhão, ele fez compromissos conosco. Ele se comprometeu com o Brandão, com o Flávio e comigo, pessoalmente, com toda a nossa bancada que estava em campanha, com os deputados e deputadas que foram eleitos, e junto com o Flávio, é claro, de apoiar, Cris, projetos para o Maranhão. Por exemplo, para a expansão da educação no tempo integral, para o saneamento básico importante de cidades como Imperatriz, como Caxias, como São Luís, ali perto da Macaúba, no bairro de Fátima, que tem aquela vala importante. É um projeto que nós vamos apresentar para o presidente Lula para nos ajudar. O presidente Lula se comprometeu aqui no Maranhão a retomar o programa Minha Casa Minha Vida, que todo mundo sabe que é um projeto importante, não apenas um projeto habitacional apenas, mas também de geração de emprego e renda. Vai ajudar também na manutenção do custeio da saúde do nosso estado, que é um gargalo que nós temos e que vai, portanto, ajudar o Brandão a garantir mais investimentos na infraestrutura das cidades. Portanto, eu quero dizer a vocês que nós teremos um governo parceiro, coisa que nós não tivemos nos últimos 4 anos, porque efetivamente o presidente derrotado Bolsonaro não ajudou o Maranhão em absolutamente nada. Quem ajudou foram os deputados federais, a bancada federal do estado do Maranhão e os senadores, que eu quero aqui reconhecer o trabalho dos 21 parlamentares federais que trouxeram recursos e obras para o estado do Maranhão. Mas fora isso, o presidente não fez nada, o atual presidente. E agora com o presidente Lula nós temos uma nova perspectiva. E agora o que a gente precisa fazer, Cris, é desarmar o palanque. E nós todos queremos isso. Nós todos queremos trabalhar pela população maranhense. Felipe, agora você tem uma missão importante, ganhou aí essa missão de presente nesses últimos 2 dias, né, de ontem para hoje. A gente vê as rodovias aí interditadas, esses movimentos todos, e muito por conta desse silêncio que a gente tem visto aí, né, do então presidente Jair Bolsonaro, derrotado nas urnas, mas ele teve aí uma capilaridade de voto importante, precisava, né, teria a obrigação de falar à nação, né, e de fazer esse processo de transição de forma mais tranquila, né? E a sua missão agora nesse comitê de crise é fazer com que essa crise aqui no Maranhão e que as rodovias e a paz aí nas rodovias se estabeleçam. Como é que está funcionando esse comitê aqui no Maranhão? O governador Carlos Brandão determinou, por sua liderança pessoal, né, nós estamos em diálogo com todas as instituições jurídicas, ou seja, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, por parte do governo do Estado, sob a liderança do governador Carlos Brandão, do secretário de Segurança, Coronel Leite. A Polícia Rodoviária Federal, hoje já foi acionado o Ministério Público Federal, a Procuradoria da República também já está acionada. Obviamente o Ministério Público Estadual também está atento, porque o que está acontecendo, pessoal, é que as pessoas estão inconformadas com o resultado democrático das urnas e estão impedindo, como vocês viram na chamada do jornal, alimentos, remédios, pacientes de entrarem nas suas cidades. Até mesmo na nossa ilha, anteontem teve isso, né? Ontem foi anteontem, as pessoas só temos uma entrada por terra em São Luís. E fazer isso é um ato de irresponsabilidade. Então, nós estamos fazendo, claro, uma ação dialogada, uma ação com muito respeito às pessoas, apesar de elas estarem erradas, estarem fazendo manifestação ilegal e antidemocrática, mas estamos com diálogo, acabando uma por uma. Esse comitê de crise, onde está acontecendo pouca, viu, Cris? Eu quero dizer a vocês, são poucas as manifestações, mas onde está acontecendo, nós estamos debelando imediatamente para garantir a ordem, a lei, o Estado democrático de direito e o respeito. Sobretudo, é bom que fique claro para quem está nos assistindo, há uma decisão judicial, que não é mais uma liminar, agora é uma decisão do plenário da Suprema Corte, porque era uma decisão liminar do Alexandre de Moraes, mas foi confirmada esta madrugada, no plenário virtual, todos os ministros do Supremo Tribunal Federal confirmaram a decisão, portanto é uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal proibindo essas manifestações antidemocráticas nas BRs. Vice-governador Felipe Camarão, passar essas manifestações, que alguma hora vai ter que terminar, obviamente, como sempre foi, tem que se respeitar o resultado das urnas. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito a partir do resultado das urnas, às vezes que o presidente Lula também foi, enfim, desde quando surgiram as urnas eletrônicas, se respeita isso. Mas como é que você percebe, passado esse período, a gente sabe que os apoiadores de Bolsonaro também, boa parte deles foram eleitos, senadores, deputados, então eles têm uma bancada muito grande no Congresso. Como é que o senhor, até conversando com o senador Flávio Dino, que também vai ocupar o Congresso, com o presidente Lula, presidente eleito, vai voltar ao mandato,
Como é que vocês têm percebido, dialogado em relação a esse debate no que diz respeito também à oposição a partir do próximo ano? Serenidade, paz e calma, né? O chamado centrão, o centro da política brasileira, já se demonstrou favorável ao diálogo. Isso é muito importante. Realmente a direita, chamada direita, a extrema-direita, elegeu uma bancada significativa, mas a esquerda também elegeu uma bancada tão grande ou maior até do que a direita. Portanto, o que vai definir a governabilidade é o chamado centro, né, do Congresso Nacional. Já demonstraram, inclusive, apesar do silêncio irresponsável do atual presidente, porque esse silêncio tem insuflado essas manifestações antidemocráticas, seus ministros, aqueles que têm um pouco mais de juízo, já se demonstraram favoráveis à transição. E a transição de governo é muito importante. Por quê? Porque vai fazer com que o salário dos servidores não atrasem. O vice-presidente também, né? Sim, já está fazendo a transição. O vice-presidente Mourão, que é um cidadão muito responsável, diga-se de passagem, que vai estar no Senado, eu tenho certeza que será uma voz de juízo também, nesse momento importante. A transição é tão importante, Ciro, que vai permitir que o Auxílio Brasil não atrase na mesa das pessoas, né, na conta das pessoas. Enfim, uma série de medidas são urgentes, importantes nesse momento. Quando a gente fala de democracia e aquelas pessoas que estão impedindo o direito de ir e vir, direito de remédio, às vezes elas não entendem que isso vai afetar a vida de 200 e poucos milhões de brasileiros, né? Então, o que eu acho, Eduardo, em resumo, conversando com o governador, com hoje o senador Flávio Dino, é que, é claro, no começo pode haver alguma tensão, mas a tendência, até pelo perfil do presidente Lula, é que é um perfil conciliador. Não é um perfil conciliador, é um perfil que ele sabe dialogar. Tanto que nas rodas de conversa política todo mundo fala assim, se fosse o presidente Lula não haveria o impeachment, né, que teve contra Dilma e tudo. Por quê? Porque é aberto ao diálogo. Então eu creio que nos primeiros meses de 2023 o que a gente vai ver com muita clareza, e eu espero e confio nisso, é uma pacificação da nossa nação. Só antes de passar para o Ciro, a próxima pergunta, olhando aqui para o estado do Maranhão, por exemplo, deputados que apoiaram o governador Carlos Brandão, que apoiaram o Bolsonaro agora, André Fufuca, Pedro Lucas, enfim, outros deputados, e deve ter acontecido também em outros estados também, por exemplo. Ciro. Felipe, eu queria abordar sobre a partir de 1º de janeiro de 2023. A gente já acompanha até algumas notícias de que o governador Carlos Brandão ele deve fazer uma reforma administrativa e mudar algumas peças, né, principalmente no que se refere ao seu secretariado. Isso já tem sido conversado e dialogado exatamente para que se possa haver essa definição no que se refere a essas mudanças o mais breve possível? Mudanças são sempre normais, né? Principalmente quando há transição de governo. De fato, deve haver sim mudanças. O governador Carlos Brandão já disse que deve haver uma ou outra mudança normal de qualquer transição de governo, até para dar mais a cara do governador Carlos Brandão, né? Seu jeito, seu estilo de governar, que é um estilo conciliador, um estilo que vai ouvir sempre todos os partidos. Agora, o que é que o governador, com muita sabedoria, está aguardando? Justamente essa acomodação política. Porque o que todo mundo reclama na política? Que tem muito partido no Brasil, não é verdade? Agora, no Congresso Nacional, a partir dessa nova configuração, a gente vai ver uma fusão de muitos partidos, muita federalização de partidos, composição de bancadas no Congresso. Alguns partidos, Cris, que não atingiram o quociente ou aquela cláusula de barreira vão se unir a outros partidos. Portanto, o governador Carlos Brandão está aguardando isso para poder dialogar com as lideranças partidárias que o apoiaram, é claro, para poder fazer a montagem do seu governo. Ele está aguardando também o presidente Lula assumir e fazer a montagem do seu ministério. Para quê? Para que ele possa fazer um secretariado alinhado com o ministério. Vai ter o Ministério dos Povos Originários, ele tem que fazer uma secretaria alinhada, né? Vai ter o Ministério, de novo, do Desenvolvimento Agrário, então vai ter que ter uma secretaria alinhada. Para a gente poder fazer o desenho igual, para os recursos federais virem de acordo com cada secretaria, de cada ministério para cada secretaria. E a gente ainda vai ter algumas eleições aqui no Maranhão, como da presidência da FAMEM, né, que envolve os prefeitos e prefeitas do estado do Maranhão, e também da presidência da Assembleia. Então isso tudo tem que ser dialogado, e o governador Carlos Brandão, como político experiente que está esperando justamente essa acomodação sem pressa, com muita calma, com muita serenidade. As mudanças só vão ocorrer, portanto, a partir do próximo ano. Meados de fevereiro, a gente vai estar com o time todo completo. Felipe, a gente viveu, né, e tem vivido aí episódios da nossa história parecidos com episódios do início aí do nosso processo de democratização, né, de redemocratização, né?
o que está acontecendo hoje no país, né, e o que a gente viu nos últimos anos e nos últimos meses, tem deixado feridas muito profundas, né, na nossa democracia. Na sua avaliação, como é que a gente sai de tudo isso e que lições a gente pode tirar desse processo? São feridas sérias, são feridas graves. Quando a gente vê os vídeos, que eu fiz inclusive questão de postar nas minhas redes sociais, mostrando algumas pessoas que infelizmente ou felizmente não viveram o que é uma intervenção militar, o que é uma ditadura, postando faixa, né, empunhando faixa, pedindo ditadura militar, intervenção militar, irresponsavelmente, Cris, a gente percebe que são pessoas que estão fora da realidade, né? Pessoas celebrando notícias falsas, as famosas fake news. E um ódio, né? E um país dividido, como você, com muita maestria, falou agora há pouco. Foi uma diferença pequena, de 2% apenas, né? Foram ali aproximadamente 2 milhões de votos que separaram o presidente eleito do presidente derrotado. O que nós precisamos estabelecer agora é um pacto de paz, e nós temos oportunidades para isso. Nós temos oportunidades festivas, temos a Copa do Mundo para todo mundo que está com sua camisa verde e amarela usar, todo mundo, independente de coloração partidária. Temos as festividades natalinas, que quem é cristão e quem não é cristão sempre comemora em família, a gente pode fazer as pazes com o grupo de WhatsApp, né, que todo mundo brigou, infelizmente, a gente pode refazer as pazes com todo mundo. E podemos virar um ano com uma grande oportunidade de um grande aprendizado, que na política cada um pode ter seu lado, mas nós temos que respeitar a opinião do outro. Ninguém precisa receber o outro com tiro, com granada, com fuzil ou colocando tanque na rua, porque isso se resolve no voto, se resolve na democracia. E nós temos eleições de 2 em 2 anos, uma hora para prefeito e para vereador e na outra hora para governador, presidente e deputados, justamente para a gente fazer esses balanços da República, né? Os balanços republicanos e democráticos. Quando nós, que não éramos de apoio do Bolsonaro, que éramos oposição ao Bolsonaro, nós respeitamos 4 anos do seu governo, criticando duramente a verdade nas redes sociais, como a gente podia. E agora é a hora de virem as críticas do outro lado, respeitando as pessoas, mas sem tiro, sem ameaça, sem violência. O que nós queremos agora é a paz, para que a gente possa ter o quê? Cris, Ciro, Eduardo, investimento, o que o pessoal quer. Porque a gente andou no interior do Maranhão. Para quem conhece o Maranhão, quem conhece o Nordeste, quem não conhece o Brasil, a pessoa da periferia, amigos e amigas, quer trabalhar, quer ter um alimento na sua casa, quer que seu filho, que sua filha estude, como todo mundo quer. Quer ter um hospital de qualidade, certo? Quer ter uma oportunidade, quer ter o seu direito ao lazer, quer poder se divertir também. Então, o que a gente quer é isso. E quem está na política está lá para fazer isso. Então, se a gente ficar perdendo tempo, que isso é uma perda de tempo, literalmente, ficar se esculhambando uns aos outros, a gente vai deixar de trabalhar pela população. Até porque a oposição é algo democrático também. Vice-governador Felipe Camarão, eu queria que você falasse, por exemplo, o Tarcísio de Freitas, ele foi eleito. Ele foi eleito governador e, inclusive, já disse que quer dialogar, é um grande aliado do presidente Jair Bolsonaro, disse que quer dialogar com o presidente Lula, reconheceu isso. Outros também do próprio Paraná também, que foi eleito com uma margem grande, também disse que quer conversar. Queria que você falasse sobre esse posicionamento de não aceitar esse resultado das urnas do presidente e já falasse também, muito se comenta, que eu não concordo com isso, que quem elegeu o presidente Lula foi o Nordeste. São Paulo, por exemplo, foi 55-45, foi muito próximo. Minas Gerais, muito próximo também, que são estados do Sudeste, e aconteceu também muito no Norte e Centro-Oeste. Então eu queria que você falasse, tudo bem, o Nordeste ele teve uma votação muito boa nos estados do Nordeste, mas falasse sobre também essas lutas estaduais, essas brigas estaduais que acabam nacionalizando essa discussão, esse debate. Faz parte do contexto que a Cris perguntou, e eu agradeço a sua pergunta porque ela complementa aquilo que eu falei. Está na hora de desarmar os palanques, né? Está na hora de todos os governadores terem atitudes republicanas. O Tarcísio teve uma atitude republicana, já disse que apesar de não ser da base de apoio ao presidente Lula, vai procurá-lo. E eu falo que é o estado mais forte que tem no país, né? Sim, claro. O governador Zema de Minas Gerais tuitou, e eu vindo para cá, inclusive elogiei a atitude dele, dizendo assim, olha, nós temos que aceitar o resultado democrático das eleições. Eu já determinei à polícia que cumpra a decisão judicial e determine o desbloqueio das rodovias federais em Minas. É hora de paz, é hora de unir Minas Gerais. O Zema, o governador Zema de Minas, que apoiou o Bolsonaro no segundo turno, falou isso agora nas suas redes sociais. E é o recado que todos os governadores, governadoras eleitos, por qualquer partido que seja, tem que fazer. Aqui nós também faríamos isso. O governador Brandão, claro que se o resultado fosse outro, ele também iria
procurar parceria com o Jair Bolsonaro. E não se engane quem pensa que o Flávio Dino, apesar de ser oposição, não procurou. Eu mesmo estive com o Flávio Dino quando teve o primeiro ministro da Educação, um colombiano, que foi o primeiro ministro da Educação do Bolsonaro. Nós estivemos lá no Ministério, levamos o projeto do Escola Digna, pedimos ajuda das obras do FNDE que estavam paradas. O problema foi que ele não quis ajudar, eles não nos deram resposta. A gente ofereceu ajuda do transporte escolar, nós oferecemos ajuda para concluir as obras, nós pedimos ajuda para outros problemas, como por exemplo da merenda escolar, da alimentação escolar, que não foi reajustada nos últimos anos, uma série de coisas. Então, o que eu acho, Cris, Ciro e Eduardo, é que agora os governadores, todos os governadores, têm que desarmar os palanques, todos nós temos que desarmar os palanques, se unir num grande pacto federativo pela paz e pela governabilidade do Brasil. E arregaçar as mangas para trabalhar, né? É isso, trabalho. Felipe, eu gostaria de agradecer a presença aqui do vice-governador eleito, Felipe Camarão, ex-secretário de Educação também do Estado do Maranhão, agora vice-governador eleito. Diplomação dia 17, é isso? 17 de dezembro. 17 de dezembro. 17 de diplomação, que a gente vai seguir acompanhando, trazendo as informações para você. Gostaria de agradecer a sua presença aqui, Felipe Camarão, vice-governador do Estado do Maranhão. Obrigado. Eu mais uma vez agradeço, Eduardo, Cris, Ciro, eu agradeço a todos vocês que nos assistiram. Uma semana de paz para vocês. Que seja assim para todo o Brasil. Agora a Fiat Revemar tem um recado importante para você. Olá pessoal, eu me chamo Fred, sou gerente comercial da Fiat Revemar Holandeses e quero apresentar um pouquinho da nossa loja para você. Aqui na Revemar, você dispõe de uma equipe especializada capaz de realizar o seu sonho de adquirir seu Fiat 0 km. Seja ela no showroom ou em vendas diretas, aquela que você compra via CNPJ, produtor rural ou PCD. Aqui na Revemar temos todos os modelos à pronta entrega, inclusive o Fiat Pulse, o carro do ano eleito pela revista Auto Esporte. Na nossa oficina, temos equipamentos modernos e mecânicos altamente qualificados. E sabe onde fica a nossa loja? Localizada na Avenida dos Holandeses, número 22, próximo ao Golden Shopping. Lembrando que também você pode nos encontrar em nossas redes sociais ou em nosso site. Vem para Fiat Revemar, que com essa equipe você vai fechar o melhor negócio da sua vida. Seguimos aqui com o Jornal da Difusora, na sua primeira edição, intervalo agora, e na volta vamos falar sobre as paralisações, seguir falando sobre esse assunto, né, que ainda vem acontecendo de caminhoneiros e também de apoiadores de Jair Bolsonaro em várias partes do país em protesto pela derrota nas eleições. A gente volta já. Já estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora, na sua primeira edição, 1h47. Comigo hoje na bancada, já apresentei aqui, participou da entrevista com o vice-governador Felipe Camarão, Cristiane Moraes e também Ciro Mineiro. Daqui a pouco a gente vai girar aqui com outras informações da política local e também, claro, da política nacional. E a abstenção nesse segundo turno em Caxias chegou a 20%. José Carlos tem as informações ao vivo, uma abstenção relativamente aí alta, né, Zé Carlos, mas que se manteve aí dentro de uma média aqui do Estado do Maranhão e até nacional. Zé Carlos, boa tarde a você. Olá, Eduardo, boa tarde a você e boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Difusora no Maranhão. Pois é, uma abstenção, deixa eu só corrigir, né, que eu tinha mandado mais cedo esse número para a produção, mas na verdade a abstenção é de quase 20%. Não chegou a 20%, mas foi bem pertinho. Dos 108.413 eleitores aptos a votar que nós temos aqui em Caxias, no segundo turno, só 84.470 foram de fato às urnas. A abstenção, então, foi de 21.517 eleitores, que fica num percentual de 19,5%. Tivemos também muitos votos brancos, né? Foram 812 no total, o que dá 0,94%. Votos nulos, 1.601, o que é 1,84% aqui no município. Em relação aos votos para os candidatos, o ex-presidente Lula, e agora candidato eleito, recebeu 65.194 votos, o que dá em porcentagem 77,48%. 18%. E o presidente Bolsonaro, que foi derrotado nas urnas no Maranhão e no Brasil, ele recebeu 19.276 votos, o que dá 22,82%. Se me permite mudar de assunto rapidinho, só para atualizar a situação aqui de Caxias, nós não tivemos paralisação na BR-316. Teve uma ali na entrada de Timon, entre Timon e Teresina, mas aqui no percurso entre Caxias até a cidade de Peritoró,
está tudo tranquilo até o momento. Eduardo. Não, obrigado, Zé Carlos. Importante a sua informação, até para atualizar, né, as pessoas, os maranhenses, para saber o que está acontecendo em todo o país. Importante aí sua intervenção também, no bom sentido, digamos assim, para falar sobre essa questão dos bloqueios, manifestações nas estradas também. Obrigado por trazer a informação e atualizar. E sobre essa questão da abstenção aí em Caxias, digamos que eu errei dentro da margem de erro também. Foi bem pertinho, tá bom? Valeu, Zé Carlos. Obrigado aí pelas informações. Até amanhã. Valeu, Zé Carlos. Obrigado aí, Zé Carlos, participando aqui ao vivo conosco lá de Caxias, trazendo as informações ao vivo sobre as eleições, claro, repercutindo ainda, e também esses protestos que vem acontecendo no Maranhão e no país. A TV Difusora ligada e acompanhando, levando informação para você. Ainda falando sobre esse assunto, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar do Estado atuaram na noite de ontem para terminar com um protesto de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que bloqueava aí esse protesto, a BR-135, na entrada de São Luís. Um longo congestionamento foi formado na via, causando diversos transtornos aos motoristas. Mas na região sul do estado, os bloqueios continuam e quem tem mais informações a respeito deste assunto, ao vivo, atualizando as informações também desses protestos, bloqueios que acontecem também na região sul aqui do estado do Maranhão, Marcelo Júnior, que já está ao vivo aqui conosco. Marcelo, boa tarde a você, atualiza para a gente, para todo o Maranhão, como é que está a situação aí neste momento. Boa tarde para você, Eduardo Ericeira. Boa tarde para quem acompanha o Jornal da Difusora. O clima ainda é tenso, ainda existem pontos de bloqueio aqui na região Tocantina, nas rodovias federais que cortam o sudoeste do Maranhão. Um dos pontos acontece exatamente no cruzamento da BR-010 com a BR-222, que é na cidade de Açailândia, que fica a 70 quilômetros aqui de Imperatriz. Há ponto de bloqueio também na cidade de Buriticupu. A Polícia Rodoviária Federal também está, nesse momento, negociando a liberação da BR-222 na cidade de Buriticupu. Bom, nós temos aqui algumas imagens e nós vamos mostrar para o nosso telespectador que acompanha o Jornal da Difusora. Esses bloqueios começaram ontem à tarde aqui na região, começou por Açailândia, na BR-222 e também na BR-010. Depois houve bloqueio na cidade de Estreito, na região Tocantina, ali na fronteira entre os estados do Maranhão com o Tocantins. Também houve ponto de bloqueio aqui em Imperatriz na noite de ontem. Os manifestantes colocaram barricadas na pista, mas a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros chegaram para fazer a liberação da rodovia. Outro ponto de bloqueio ocorrido aqui na nossa região foi no município de Balsas, que fica a 358 quilômetros aqui de Imperatriz. Lá, ontem, os manifestantes impediram a passagem de veículos e pessoas na BR-230. Na madrugada ainda foi feita a liberação da rodovia. Hoje, pela manhã, os manifestantes voltaram a interditar a BR-230, mas agora, já no início da tarde, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal conseguiram desobstruir a BR-230 e a gente vai acompanhar agora na reportagem aqui no Jornal da Difusora. Olha só, nesse exato momento, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Corpo de Bombeiros acabam de chegar aqui na BR-230, saída para a cidade de Riachão. E você vai acompanhar agora o trabalho nas imagens aqui, diretamente da cidade de Balsas, o trabalho aí conjunto dos órgãos públicos de segurança para garantir a desobstrução da BR-230 e também para garantir a segurança de todos os participantes da paralisação. Lembrando que os caminhoneiros aderiram à paralisação porque são contrários aí ao novo presidente que foi eleito. Eles buscam pelo direito da classe e você vai acompanhar detalhes agora. Eu estou agora com o comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar, ele que vai falar a respeito do trabalho, Tenente Coronel Rogério, do trabalho da polícia em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal, que veio garantir a segurança dos participantes da manifestação, da paralisação e também de quem está transitando e tentando ter o acesso aqui na BR-230. Fala pra gente sobre esse trabalho. Pois bem, nosso comandante-geral, Coronel Hermes, determinou que nós trouxéssemos a tranquilidade e a paz pública. Nós percebemos que aparentemente a interdição está pacífica, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar no local. Nós estamos liberando, juntamente com os entregantes das forças de segurança, a BR para que todo mundo possa ir e vir com tranquilidade. E a Polícia Militar está aqui para trazer a paz social e a tranquilidade para todos que trafegam nessa via, bem como os manifestantes.
Nós temos que entender que a força policial é um braço do Estado que vem ajudar a sociedade e não reprimi-la. A nossa orientação é comandante-geral. O comandante-geral faz o link com o comandante de área e o comandante de batalhão, recebe as diretrizes e da melhor maneira possível nós agimos de maneira técnica e legalista para que todos saiam, na verdade, com a satisfação da missão cumprida sem uso da força policial. Na verdade, eles relataram que não tem líder, são todos em grupo e demonstraram pacificidade e a Polícia Militar também vai dar esse retorno. Nós iremos permanecer aqui 24 horas para que o trânsito flua de maneira consistente e todos da sociedade, todos que estão aqui, possam fazer valer a sua manifestação, mas de maneira pacífica. Isso é o revoltante. Só que ninguém da mídia chegou e perguntou: você é pai, você é mãe, o que você está defendendo aqui? A mídia não fez isso. Vieram falar como baderna e ninguém está badernando. Fala o que é, não é bem assim não. Força de segurança. Pois perfeito. Aqui às 10 horas, a inteligência policial estava aqui desde 5 horas da manhã, estava acompanhando os senhores e senhoras. Então, estão tranquilo. Então, nós viemos aqui, juntamente com a PRF, para trazer essa transparência não só para Balsas, para o Maranhão todo. Então, os senhores estão aqui, estão fazendo um movimento tranquilo e a Polícia Militar está tranquilo com os senhores e senhoras, certo? Fechou. É isso aí, o que nós podemos acompanhar agora é que a liberação total da BR-230, lembrando que estavam sendo impedidos apenas o fluxo de veículos pesados, veículos de passeio poderiam transitar, tem um retorno aqui pela faculdade, eles poderiam transitar nesse retorno. E agora a polícia está aqui fazendo esse trabalho e nós seguimos nessa última atualização na BR-230, saída para a cidade de Riachão, direto da cidade de Balsas. Essa, então, é a situação no sul do estado do Maranhão. Para encerrar, Eduardo Ericeira, para quem nos assiste, há um ponto de bloqueio na BR-222, na cidade de Bom Jesus das Selvas, no sudoeste do Maranhão. A Polícia Rodoviária Federal continua monitorando esta situação e a orientação é de que muitos motoristas, pelo menos por enquanto, evitem as estradas até que toda esta problemática seja resolvida. Volto com você, Eduardo Ericeira. Obrigado, Marcelo. Difusora Sul segue acompanhando, trazendo informações ainda na programação aqui da TV Difusora. Obrigado, Marcelo. Um abraço a todos aí, Imperatriz e na região. Peço paciência, segurança a todos, paz acima de tudo. Agora, Imperatriz e Caxias seguem com sua programação local. O Marcelo trouxe aqui as informações, da região mais sul do estado, também o Zé Carlos falou da situação lá em Caxias. A gente também tem outros pontos aqui onde acontecem protestos. A gente vai começar com Bom Jesus das Selvas, não é isso, Tiago? Bom Jesus das Selvas também há protestos lá. Essas imagens que a gente vai mostrando agora são de vários pontos aí também de manifestação aí de caminhoneiros e também apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Foi derrotado nas urnas, para o ex-presidente Lula, que assume já em 2023, mas não aceitam aí o resultado das urnas. Então, protesto acontecendo também aqui no estado do Maranhão, em outros pontos. Bom Jesus das Selvas, também Buriticupu, a gente tem informação que também está acontecendo protesto. Também no município de Bacabal, no interior do estado do Maranhão, a gente também tem informação que está acontecendo protesto, manifestações, bloqueio aí de estradas. E isso aí acaba interferindo, óbvio, aí, tirando o direito de ir e vir das pessoas. Essas imagens que a gente mostrou agora há pouco, Bom Jesus das Selvas, também Buriticupu e o município de Bacabal. O Marcelo também trouxe as informações que Bom Jesus está acontecendo sim esse protesto. Já havia trazido essa informação aqui no JD1, a gente segue acompanhando, claro, e levando a informação para você que nos acompanha e torcendo para que isso tudo volte ao normal e seja respeitado, como a gente disse aqui anteriormente, o resultado das urnas, que é o que vem acontecendo. A manifestação, claro, qualquer pessoa pode se manifestar, protestar sobre determinado assunto, mas como na redemocratização vem acontecendo desde quando surgiu as urnas eletrônicas, os resultados são respeitados, a maioria vence, tem que acatar. O que tem que se acontecer agora, de fato, é pacificar o país e seguir todo mundo trabalhando em paz e buscando melhores índices, condições aí para todos nós, todos os brasileiros, vivermos aqui no país. Olha, ainda falando sobre essa questão de manifestação, o repórter Eduardo Gomes, ele tem informações, a gente falou aqui no início do jornal, sobre os impactos destas paralisações no abastecimento de alimentos aqui na capital. O Eduardo traz agora as informações. Essa manifestação vem sendo realizada em pelo menos 11 estados do país e inclusive o Distrito Federal. A preocupação é que vários setores fiquem impactados e inclusive ocorra aí um desabastecimento de alimentos. Sobre esse assunto eu conversei com o diretor da SEASA, o Milton Gadelha. Vamos ouvir. Mercadorias
do Sul e do Sudeste normalmente são carregadas na terça, na quarta e na quinta. Tá vendo? Pode ter um entrave assim, um atraso, alguma coisa. Mas o risco de desabastecimento, eu acho que ainda é uma coisa que ainda está um pouco longe. Lembrando que essa manifestação vem sendo realizada por apoiadores do candidato Jair Bolsonaro, que não aceitam o resultado das eleições. Tá, então, Eduardo trazendo as informações, nada de tão ainda perigoso ou arriscado em relação a essa questão de desabastecimento, mas óbvio que interfere, atrapalha, não só por conta dos protestos envolvendo essa categoria tão essencial, né, tão fundamental para todo o país, que é a categoria dos caminhoneiros, que fazem justamente esse transporte, um país que é muito carente de sistema, outros sistemas, né, ferroviário, hidroviário, depende muito ainda desse transporte rodoviário, que é feito pelos caminhoneiros, então, um país muito carente, a gente depende dessa categoria que tem feito esses protestos, espera que, claro, normalize essa situação, mas também não só por conta disso, mas por conta de manifestações também que estão sendo realizadas por eleitores populares em geral, que eram apoiadores, aí, na verdade que são apoiadores, né, eleitores aí do presidente Jair Bolsonaro. Olha, a Sinarte, que é responsável, né, que administra o terminal rodoviário aqui da capital São Luís, informou que, em razão da interdição em rodovias que cortam o Maranhão, e aí o problema é bem maior, registrou na manhã desta terça-feira atraso em todas as rotas, com chegada prevista para o período matutino, ou seja, pela manhã. Desde ontem são registrados atrasos de partidas e cancelamentos de rotas com destino à capital maranhense. Todas as empresas que fazem rotas com desembarque no terminal rodoviário aqui da capital São Luís, com origem e partida para Imperatriz, por exemplo, cancelaram as viagens, só para se ver a situação, já que em Imperatriz acontecem protestos aí em mais pontos, né? Aqui na capital São Luís também teve esse problema ontem aqui na chegada da cidade, por conta disso teve toda essa problemática envolvendo as viagens, para você ver como a situação está bastante delicada, ainda não em relação a essa questão de desabastecimento na Ceasa, mas pode ser que isso venha a interferir, não é a nossa torcida, claro, a gente espera que isso seja normalizado. Não é isso, Cris? É isso, e a gente vê um caos também nos grandes aeroportos desse país, né? Guarulhos, por exemplo, aí já cancelou vários voos, né? E até a própria chegada até o aeroporto está complicada, né? Então, assim, uma situação muito difícil que a gente vê no país inteiro e a gente está tentando entender de fato o que está acontecendo, já que alguns, como a gente comentou aqui antes, Eduardo, pessoas e figuras políticas que apoiavam o atual presidente Jair Bolsonaro já sinalizam para um processo mais democrático e tranquilo de transição de governo. Inclusive, o vice-presidente da República, que já dialoga aí, né, com o Alckmin, né, vice-presidente eleito agora na chapa do Luiz Inácio Lula da Silva. Então, esse caos todo prejudica a população e a gente vê aí também a associação dos policiais rodoviários federais, né, que foram tão chamados, né, para essa missão e também duramente, né, criticada, junto com o Sindicato de Policiais Rodoviários Federais, eles lançaram uma nota aí defendendo o respeito às eleições, né, e atribuindo ao silêncio do atual presidente todo esse efeito que está acontecendo aí nas rodovias e todos esses protestos pelo fato do atual presidente ainda não ter se manifestado e, portanto, prejudicando a pacificação nas rodovias. Ontem, inclusive, eu estava assistindo, inclusive, no SBT, né, do nosso jornal do SBT, o Fábio Farias, né, que é ministro da Comunicação, teria se pronunciado que, isso segundo informações obtidas, inclusive, pelo SBT, ele disse que conversou com o presidente Jair Bolsonaro e disse que de hoje para amanhã ele deve estar se manifestando em relação à questão do resultado das eleições, que é o que a gente espera. Né, Ciro? A gente espera que volte, né, um clima pelo menos um pouco mais pacífico. Claro que estava um tanto de animosidade esse clima por conta do período de campanha, segundo turno das eleições, mas bem mais tranquilo do que o que a gente está se vendo agora. E a gente espera que o país volte aí a uma normalidade, né? É isso mesmo, viu, Eduardo? E a gente até observou ainda há pouco nas imagens, né, fazendo esse giro pelo estado do Maranhão, de manifestantes cantando o hino nacional, alguns vestidos com a camisa do Brasil, outros segurando a própria bandeira do Brasil nas mãos. Mas, e a gente sabe, né, que, por exemplo, a frase na bandeira do Brasil, ordem e progresso, mas a desordem tomou conta, né?
através dessas manifestações, a desordem tomou conta não só aqui no estado do Maranhão, mas em diversas partes do Brasil. E claro, a gente observa, acima de tudo, esse silêncio, né, do então presidente Jair Bolsonaro, o que acaba gerando esse clima de instabilidade, esse caos, né, exatamente porque ele não se posiciona, né, até como uma forma de poder aí, garantir essa estabilidade em todo o Brasil. O que não pode é que essas manifestações gerem todos esses transtornos, impedindo o ir e vir das pessoas, que os alimentos cheguem, né, até as cidades, como por exemplo aqui na capital maranhense, que é a nossa principal porta de entrada, né, para o abastecimento de alimentos, medicações, é através da BR-135. Então é isso que não pode acontecer. Por terra é a única, né? Exatamente. Pessoas que deixam de viajar, que ficam impedidas de viajar, às vezes por conta de compromissos extremamente importantes, questão de saúde. Então muita gente sendo impedida de viajar por conta dessas manifestações. O que a gente pede, acima de tudo, que a gente espera, né, na verdade, acima de tudo, é bom senso por parte dessas pessoas que estão realizando essas manifestações, até porque, Eduardo, o resultado das urnas é inquestionável, né? O resultado das urnas é inquestionável. Então, eu acho que, acima de tudo, o que se espera dessas pessoas é o bom senso para que a ordem possa voltar, né, a ser o mais importante, possa tomar conta do nosso país, porque o que não pode é a gente continuar observando todas essas situações de caos e de muito transtorno. Agora, Ciro, Eduardo, é estranho mesmo, é o que os analistas políticos falam, que a gente ouve aí o tempo todo, é que o Jair Bolsonaro, que é a liderança de todas essas pessoas, ou seja, esse silêncio dele não acalma, né, o coração dessas pessoas que foram até as urnas e que votaram no atual presidente, né, que depositaram sua confiança no atual presidente e que é uma fatia expressiva da população brasileira. Está lá, né? A gente viu aí na cobertura a todo momento, voto a voto, e a gente teve que esperar até o último segundo para que a gente pudesse anunciar aí o candidato a presidente eleito, certo? E esse valor, né, do voto ao Bolsonaro é um valor muito alto, né? E ele está se negando a aceitar isso e seguir com a sua liderança perante essas pessoas. Por quê? Porque quando ele se mantém em silêncio, é como se essas pessoas ficassem sem essa liderança, sem esse líder, né? E ele poderia aproveitar esse momento e respeitar essas pessoas que foram até as urnas e que votaram e que o escolheram para ser reeleito como presidente do Brasil. Muito importante essa tua pontuação, Cris, porque a gente observa, né, e como a gente acompanhou todo esse processo de apuração, o dia da votação no segundo turno das eleições, mas acima de tudo a apuração dos votos, né, foi uma disputa bastante acirrada, voto a voto. Só se definiu, né, o presidente da República com 98,91% de urnas apuradas, uma diferença extremamente pequena num cenário nacional, pouco mais de 2 milhões de votos do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para o atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, o que se espera, acima de tudo, é o mínimo de respeito. E aí se coloca em xeque a democracia, se coloca em xeque, né, o poder de instituições como o TSE, né, que a determinação foi feita ontem de desobstrução dessas rodovias e referendada pelo STF, Supremo Tribunal Federal, né, e a gente vê todo esse caos aí nas estradas e essas instituições sendo desrespeitadas. E em relação até a muitos questionamentos, né, eu vou já chamar aqui a Jéssica Lima agora, mas questionamentos até como forma do presidente Jair Bolsonaro de agradecimento aos eleitores, né? Exatamente. Ele foi votado por mais de 58 milhões de brasileiros. Ele tinha que pelo menos agradecer, não quer reconhecer o resultado, que vai ter que reconhecer, obviamente, mas agradecer os mais de 58 milhões de brasileiros que votaram nele. O estranhamento é ele não conseguir visualizar esse capital que as urnas deu para ele, né? Mais de 58 milhões de pessoas que votaram nele, agradecer esses brasileiros que votaram nele, enfim. A Jéssica Lima chega agora com os destaques dos municípios em foco.
Olá, boa tarde. A Prefeitura de São João dos Patos realizou um grande evento para o encerramento do Outubro Rosa. Esse mês foi um mês muito produtivo. A gente sabe que o câncer de mama, se ele diagnosticado precocemente, é 90% de chance de cura. Tá aí a importância da gente estar orientando nossas mulheres para que elas não tenham receio, que não tenham medo. Estamos hoje finalizando um mês inteiro de ações voltadas à conscientização e combate ao câncer de mama. Foram ações realizadas em todas as unidades básicas de saúde. Mais de 300 mulheres de São João dos Patos estarão sendo contempladas com a realização de exames de mamografia. Estamos hoje finalizando aqui com essa festa maravilhosa, com a participação de todas as unidades, participação da gestão do Dr. Alexandre como um todo. E nós ficamos felizes e é isso que nós iremos sempre fazer. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Valeu, Jéssica. A gente segue com um recadinho aqui para você. Está sem plano de saúde, não aguenta mais planos caríssimos, não quer depender do SUS. Eu tenho um recado importante para você. Você vai adorar conhecer a Dr. Home BR, um precinho que cabe no seu bolso de verdade. Um sistema inovador que resolve seus problemas, somando medicina com tecnologia. Consultas ilimitadas. Uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Telemedicina, fale com o médico sempre que precisar e ainda tem mais. O exclusivo clube de desconto. Desconto de até 80% nos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Quer saber mais? Aponte a câmera do seu celular agora mesmo para o QR Code que está aparecendo aqui na tela que vamos te direcionar para mais informações. Olha, mas não esquece de trazer junto sua família, principalmente os nossos idosos. Conta para eles a novidade. Baixe nosso aplicativo, Dr. Home BR, é a saúde que cabe no seu bolso, bem na palma da sua mão. Dr. Home BR, saúde que cabe no seu bolso. Olha, a seguir, Elisiane Gama e Flávio Dino cotados para assumir ministérios. A gente volta já já com essa e outras informações. 2h13, já estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Daqui a pouco a gente vai discutir mais política aqui no JD1, mas passar um recado importante para você. Vem aí a primeira edição do Circuito Difusora Mountain Bike Urbano. É hora de superar os desafios, mostrar que você é capaz e ainda concorrer a uma bicicleta entre os primeiros colocados. Fique atento que as inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas. Se inscreva pelo site centraldacorrida.com.br. Dia 8 de dezembro, às 7 da manhã, a gente te espera. O Circuito Difusora Mountain Bike Urbano é um oferecimento Topa Tudo Móveis Usados, Grupo Saga e Star 1. Olha, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva já começou a montar a equipe de transição. Cris, você tem detalhes de como vai funcionar essa transição e que inclusive é respaldada por lei, não é isso? É isso aí. A comissão de transição ela é respaldada por lei e vale a gente ressaltar aí na história o papel importante do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, grande estadista, grande republicano, que ao deixar o seu mandato, ele estabeleceu uma comissão de transição que no ano seguinte acabou virando lei. A gente tem aí já nessa comissão de transição nomes importantes aí da política brasileira e que vão estar configurando nessa transição. A Gleisi Hoffmann, que ela tem a missão aí de conversar com os dirigentes de partidos, o Geraldo Alckmin, que conversa com governadores, mas tem conversado diretamente com o vice do Jair Bolsonaro, Mourão, e esse diálogo tem sido estabelecido a partir daí. O Wellington Dias, ex-governador do Piauí, que discute a questão do orçamento, que é, Eduardo e Ciro, uma caixa preta até então. A gente tem o Auxílio Brasil aí, que precisa ser cumprido, foi promessa de campanha. Por favor, só volta aí para a gente. Só para finalizar o último nome, finalizar o último José nome Guimarães, aí, gente. Deixa José aí na tela para a Guimarães. gente. Então a gente falava do José orçamento... Guimarães em relação com o Congresso. Exatamente. E o José Guimarães que vai estabelecer aí esse diálogo com o Congresso Nacional, Câmara e Senado. Mas falando ainda do orçamento, que é de responsabilidade aí do Wellington Dias fazer, abrir esse diálogo, a gente tem de fato uma caixa preta, a questão do Auxílio Brasil, que não há verba prevista nesse orçamento para 2023 e essa é uma grande preocupação, aliás, é uma grande preocupação de toda essa comissão e do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, por não se saber como se vai encontrar definitivamente esse orçamento. Então é importante essa comissão de transição. A gente tem, eu acho que uma outra cartela aí, não é isso, Tiago?
falando a respeito da lei que regula essas transições de governo, a Lei 10.609 de 2022 e o decreto 7.221 de 2010. Garantem o acesso de uma equipe de transição que é composta por 50 integrantes. Então, é uma super comissão aí, comissão essa, indicada e que precisa ser indicada aí pelo chefe da Casa Civil, que tem a obrigação de nomear os integrantes dessa comissão. Então, está tudo pronto aí, e essas negociações sendo iniciadas para que essa comissão de transição ela aconteça e que o processo aconteça da melhor maneira possível. A gente espera aí que esses dias de muito tumulto, de muita intranquilidade no país, eles cheguem ao fim para que a gente possa, para o bem do Brasil, para o bem da democracia, um novo governo aí assumir e assumir com tranquilidade. Cris, é importante também a gente destacar que essa equipe de transição é preciso que sejam dadas condições, para que essa equipe de transição ela possa trabalhar nesses 2 meses. E isso é o papel do chefe da Casa Civil, no caso, o Ciro Nogueira, que é o atual chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro. E o Ciro Nogueira já se mostrou disponível. É quem nomeia, né? Exatamente. Ele já se mostrou disponível para contribuir com os trabalhos dessa equipe de transição. Além do Ciro Nogueira, também quem já se mostrou disponível é o atual vice-presidente da República, o Hamilton Mourão, que também já veio, inclusive já falou isso publicamente, que está disponível para contribuir com essa transição, para que seja a mais tranquila possível. Até porque desde 2002 para cá, a gente sempre observa uma transição sempre muito tranquila. E é isso que se espera também mais uma vez. E é importante a gente estar frisando isso para o nosso telespectador, que a questão da transição, ela não é um jeito bonzinho de um presidente que está deixando o cargo, repassar todo o comando para o outro presidente. Não, é força de lei. Então existe uma lei, é uma questão legal, então a comissão de transição ela precisa existir e as gavetas, vamos dizer assim, Eduardo, as gavetas elas precisam ser abertas para que o próximo governo saiba onde é que está pisando, e como que vai caminhar com a questão das políticas públicas. Só para a gente entrar no assunto que a gente falou aqui, comentou que a Elisiane também foi cotada, ela deu uma entrevista hoje, só mudando de assunto aqui rapidamente, a gente já está terminando essa edição do JD1, mas a gente já tinha debatido ontem sobre a situação do Lula, que é um pouco mais, do Flávio Dino, ser nomeado pelo Lula ministro, é um pouco mais complicada, porque eu acho que ele tem até essa vontade, até tem mais aproximação com o Flávio Dino, mas é um nome importante no Senado, dentro aí de um cenário político, onde foram eleitos vários bolsonaristas. E só para falar o que a Elisiane falou, ela disse, se meu nome for colocado para dar apoio ao governo do presidente no Congresso Nacional, eu estarei pronta para apoiar, e se for para participar do governo, também estarei pronta, estou para somar com o Brasil. Palavras aí da senadora Elisiane. Agora imagina um Senado com a presença do Flávio Dino lá, seria as discussões seriam lembrando muito que os 3 senadores aqui do Maranhão, o senador Everton declarou o voto no Lula quando foi votar, fez agora no segundo turno. O L, a Elisiane apoiou também o Lula, tem ótima relação, inclusive, o senador Everton com o presidente Lula, presidente eleito agora, também a Elisiane Gama e o senador Flávio Dino. Quer dizer, é um Senado maranhense que pode dar uma base aí muito boa. Importante e forte, né? Muito forte, uma base de apoio, de sustentação muito forte aí para o mandato do presidente Lula. Mas, claro, a gente vai acompanhar as informações, qualquer atualização a gente vai trazer. Cris, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Jornal da Difusora, primeira edição. Ciro Mineiro. A todos, uma ótima terça-feira. A gente se vê aí no JD primeira edição, em outras edições. Obrigado aí pela sua participação. Até amanhã.